Estamos ao ar, estamos online. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa manhã de domingo. Estaremos dando início aí à nossa EBD um pouco mais cedo hoje, visto que o pastor está em retiro de casais, tá? Mas nós estamos em culto, né? A nossa vida é um culto, não é verdade? O culto não pode ter só uma data ou um dia. A nossa vida, a vida do cristão é um culto. Nós queremos dessa forma. Nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. E isso não é uma vez por semana, é todos os dias, 24 horas por dia. Essa é a vida do cristão, é a vida de culto. Então, para nós começarmos o nosso culto dessa manhã, vamos estar cantando, né? Esses dias nós temos aprendido algumas músicas novas do cantor cristão. Faz parte do IBD também, tá, meus irmãos? Tem muitas músicas que os irmãos talvez não conheçam, mas a Islândia vai estar nos ensinando e acredito que vai fazer muito bem para a vida da igreja, tá? Como um todo. Aí que pena que não cantamos mais, né? A geração nova hoje não gosta muito de cantar muito canto cristão. Mas talvez não é que não goste, é porque nós paramos de cantar, né? Se começarmos a cantar, acredito que vão gostar também. Amém? Então vamos lá? Vamos começar? Eles vão nos conduzir para esse hino. Irmãos, vamos orar para nós darmos início ao nosso culto? A Islândia está chegando. Que essa semana seja uma semana de tranquilidade. Nós estamos aí caminhando para o final de ano, e Deus já está nos orientando com as festividades que vai ocorrer aqui no mês de dezembro. Então, que esse seja um dos motivos da nossa oração, tá? Deus venha preparar-nos para podermos fazer uma grande festa no mês de dezembro, todos os dias, todas as semanas de dezembro. Vamos orar. Pai eterno, Tu és bendito, Tu és Senhor, e nós Te louvamos, Pai, porque Tu tens sido o condutor de nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos nesse dia. Recebe, Senhor, esse culto que já iniciou-se desde que nós saímos de nossas casas, e prepara, Senhor, para tudo aquilo que será dito nessa manhã, para que haja aprendizado, haja entendimento, que a Tua palavra se revele em nossos corações, ó Pai. Nós Te louvamos, recebe o culto dessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Prontinho, irmãos. 426. Gratidão à luz. Som. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou e seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua graça.
conversar, os irmãos podem ficar à vontade, tá? Esperemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó povo jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes, havemos de trazer. Sememos quando seres desejosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher. Ó quão jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes, havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes, havemos de trazer. Amém? Amém, irmãos? Irmã Sueli, bom dia. Esteja orando para nós darmos início à EBD dessa manhã e para podermos agradecer aos dízimos e às ofertas alçadas essa manhã. Vamos ficando de pé, irmãos, para poder louvar a Deus, né? Reverência aí. Pai querido, Pai de amor, te agradecemos, Pai, porque estamos aqui na tua casa. Obrigado. Queremos ouvir uma porção da tua palavra através do teu servo, da escola bíblica, ó Pai, a tua palavra, qual já ouvimos agora os cânticos, ó Pai, para o Senhor. E queremos que o Senhor enche-nos com o teu Espírito Santo. Sim. Venha falar à tua igreja, venha falar ao teu povo que está aqui nesta manhã. Amém. E que nós possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai. Obrigado. Mas quero te pedir ainda pelo pastor, com a sua equipe que está nesse retiro dos casais. Senhor, fica com eles ali, ajudando, ó Pai, dando a tua orientação, discernimento. Amém. Ó Pai, assim como o Senhor levou eles, o Senhor traga de volta, Amém. amparado nas tuas mãos santas. Sim. E muito obrigado pelos dízimos e ofertas, qual, ó Pai, os teus filhos colocaram aqui no Caldopilar. Que o Senhor venha abençoar, venha aumentar os seus celeiros, ó Pai, venha aumentar, Senhor, a sua casa, venha dar ali o recurso necessário, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tu sabes de tudo que nós precisamos, então te entregamos tudo no teu altar de glória. Sim. Nos abençoe, nos guarda, nos dê um dia de paz, Pai, nos dê um dia tranquilo e abençoado Amém. na tua presença. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Nós estamos estudando a literatura paulina. O que é literatura paulina?
irmãos lembram? Pode falar, meus irmãos. Aí nós estamos em escola bíblica dominical, que também é culto, tá? Já diz, estamos em culto. O que é literatura paulina? Os irmãos sabem. Tem muita luz aqui. Pode diminuir aqui a iluminação, por favor. Deixa só a projeção ali está nítida. O que é, meus irmãos? A literatura paulina. Nós temos literatura joanina, literatura petrina e temos paulina e cartas gerais. O que é a literatura paulina? Nós estamos estudando. Apóstolo Paulo, exatamente. Vocês lembram que ela tem algumas classificações. Ela é classificada em cartas eclesiásticas, na carta pessoal, tá? E agora eu me perdi, eu esqueci agora, mas em carta doutrinária, tá? Ela fala, em carta pastoral, que também é uma carta doutrinária, quando ele escreve para o apóstolo, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ali é uma epístola pastoral, está dedicando diretamente para o pastor Timóteo, e Tito também da mesma forma. E lá em Filemão nós temos a única carta pessoal, que é diretamente a Filemão. Essa é a literatura paulina. Muito bem, meus irmãos. E hoje estamos lendo o quê? Estudando o quê? Segunda de Coríntios. Os irmãos já sabem. Avança o ponto aí. Volta o anterior aí. Anterior. Isso. A segunda de Coríntios, meus irmãos. Os irmãos lembram semana passada que eu falei que existe uma diferença da primeira igreja que recebeu a carta de Corinto, a igreja como ela estava, e após o recebimento daquela carta, houve uma mudança na igreja. Tá? A igreja não ficou a mesma igreja, não. Ela ficou perfeita? O que os irmãos acham? Ela ficou, nossa, que igreja. O que vocês acham? Ficou sem problema? Mas melhorou? Melhorou. Uma carta, que os irmãos, ao decorrer da lição, nós vamos falar qual é o nome dado a essa carta, a primeira carta. Ela tem algum nome aí dado aí, que os irmãos vão entender na hora certa. Mas houve uma mudança naquela igreja, irmãos. Aquela igreja estava uma igreja complicada. Aquela igreja estava vivendo o cristianismo adulterado. A igreja de Corinto, ela pegou todos os ensinamentos do apóstolo Paulo. Qual é o ensinamento do apóstolo Paulo? Que Jesus Cristo é o único Senhor, que Jesus Cristo é o que salva, e Ele é ressurreto, que nós temos uma esperança na nossa ressurreição. Essa praticamente a mensagem de Paulo, tá? Que só é Jesus o nosso mediador, o nosso Senhor e Salvador, e nós cremos na ressurreição. Como Cristo ressuscitou, seremos ressurretos também, teremos um corpo glorificado, como de Jesus. Então essa é a mensagem do apóstolo Paulo. E o que aconteceu na contaminação dessa essência aí? Primeira coisa, não dá para viver um cristianismo sem santificação, não é verdade? Eu posso viver um cristianismo mundanizado? O que os irmãos acham? Mas eu vim do mundo, não, tudo bem. Mas eu posso continuar a mesma pessoa se eu encontrar com Cristo? Os irmãos lembram quando as pessoas se encontravam com Cristo? Elas ficavam da mesma forma? Aquela mulher do poço de Jacó conversou com Cristo, ela ficou da mesma forma? Houve mudança. Tem como uma pessoa dizer-se cristão e ficar da mesma forma que era antes de ter encontrado com Cristo? Não tem. Mas isso
acontecendo dentro da igreja de Corinto. Eles estavam professando a fé em Cristo Jesus, mas vivendo de forma coríntia. Os irmãos sabem o que é corintiar? Os irmãos aprenderam o que era corintiar? Cair na farra. Os irmãos estavam caindo na farra. E era crente em Cristo. Então essa carta foi necessária. Então os irmãos percebem-se agora na segunda carta que houve uma mudança. É uma igreja que muitos pastores hoje gostariam de pastorear, mesmo com as dificuldades que ainda havia naquela igreja. Mas eu perguntei ao pastor, o senhor gostaria de pastorear a igreja de 2 Coríntios? Ele disse, sim. O pastor falou, sim. Por quê? Porque houve algo entre os irmãos ali que precisa haver hoje, nas igrejas cristãs hoje, que é o arrependimento, é a confissão de pecado, é reconhecer que tem o pecado, confessá-lo e se tornar arrependido. Haver de fato a conversão. Conversão é uma mudança de direção. Estou nesse caminho aqui, eu vou converter. Eu vou fazer o quê? Linha reta? Não. Eu vou fazer a conversão. Os motoristas, né, Itamar? Sabem fazer a conversão, né? Comer à direita, à esquerda, retornar. E no caso do cristianismo, é um retorno. É mudança de vida mesmo. A palavra metanoia, o pessoal fala metanoia. A metanoia é uma palavra, o quê? É uma palavra grega que explica isso. A mudança da mente. A minha mente não é a mente mundana mais. Agora é a mente de Cristo. Tenho que pensar como Cristo. Tem um bom livro que eu, meus irmãos, e eu preciso desse livro na estante. Esse é um livro muito antigo. Lá na estante do seu pai deve ter, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Essa pergunta eu tenho que fazer todo dia. Em meus passos, do jeito que eu estou andando, a minha caminhada, o que faria Jesus? Essa pergunta que pode se aplicar também nessa versão aqui, nessa introdução que eu vou fazer aqui agora para os irmãos aqui. Mas muito bem. Irmãos, olha para nós aí. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o verso. Cadê o slide? Não, está correndo muito mais rápido que hoje. Avance, deixa eu o primeiro mesmo. 2 Coríntios 1, 12 e 14. Vamos ler, irmãos. Para começarmos aí a introdução da carta. Os irmãos sabem que a carta é uma carta longa e nós não vamos estudar a carta toda. Vamos pegar o quê? Só o tema central da carta. Qual o tema central da carta? É Ministério da Reconciliação. A carta toda trata, no seu ápice de mensagem, a questão da reconciliação. A reconciliação com os homens, entre os homens, né? A igreja como um todo, mas a reconciliação também o homem com Deus. E isso aqui é o que a carta toda traz. Tem outros assuntos que a carta vai trazer. Mas como nós estamos estudando tema central de cada carta, a cada domingo, não dá para fazer uma explanação total da carta, que o tempo seria bem longo. Mas vamos lá. 1 Coríntios 1, no verso 12, estarei lendo com os irmãos, até o verso 14, como nosso título áureo, nosso tema áureo. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Aqui o apóstolo Paulo estava falando do motivo que está escrevendo essa carta. Ele estava falando e estava defendendo também seu apostolado. Ele estava expondo a sua sinceridade. Eu estou fazendo isso não para aparecer, estou fazendo isso aqui com sinceridade, com a santidade e sinceridade de Deus. Isso aqui é a introdução. Ele está expondo o motivo dessa carta aqui. Veja bem, o verso 13 segue: porque nenhuma outra coisa vos escrevo, além das que ledes, bem compreendeis. Espero que compreendas tudo, como também já em parte nós compreendestes que somos a vossa glória
como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Por que ele fala da nossa glória? Vocês são a nossa glória. Primeiro, quando o apóstolo Paulo fala de gloriar, ele está falando de uma vanglória, gloriar a si mesmo. Não, ele não fala isso. Pelo contrário, ao decorrer da carta aqui, o que ele não quer é se vangloriar. Se você pegar toda a literatura de Paulo, o que ele fala é o seguinte: diminua eu sempre e sempre Cristo pareça. Se tenho que me gloriar, eu me glorio na carne, mostrando as marcas de Cristo no meu corpo. Essa é a glória. Como Paulo foi o plantador dessa igreja, fundou a igreja de Corinto, o prazer dele, e mesmo as necessidades e tribulações que ele já tinha passado, por amor a esses irmãos de Corinto, porque, irmãos, poderia acontecer, muitos de nós estávamos em Corinto, evangelizando Corinto, e virar as costas para Corinto, porque os irmãos eram rebeldes, os irmãos eram pagãos, e de uma libertinagem terrível. Paulo poderia ter esmorecido, poderia ter abandonado aqueles irmãos, mas pelo contrário, ele exorta esses irmãos e escreve a segunda carta. Veja bem, quando ele fala lá, como em parte nós compreendestes, vós nos compreendeste, está fazendo alusão à primeira carta, daquilo que já foi escrito, que somos a vossa glória, igualmente sois a nossa glória, no dia que nós Senhor Jesus Cristo. O prazer do apóstolo Paulo é ver aqueles irmãos arrependidos, aqueles irmãos aos pés de Jesus. Essa aqui é uma pequena introdução da carta. Muito bem, agora sim, pode avançar um ponto aí para nós começarmos a aprofundar aqui na lição. Avança aí. Paulo escreveu essa carta, meus irmãos, da província da Macedônia, tá? Ali perto de Efésios, tá? Você encontra isso lá no capítulo 2, verso 3, capítulo 7, verso 5 e no capítulo 9, verso 2. Aonde nasce essa carta? Tá? A 2 Coríntios foi escrita na Macedônia. Bom? No decurso da sua terceira viagem missionária, logo depois de ter recebido o relato do otimista de Tito, após sua visita à igreja de Corinto. Depois que foi enviada a primeira carta, houve um reboliço naqueles irmãos ali. O irmão Tito levou uma mensagem para o apóstolo Paulo, uma mensagem boa. Ele não falou tudo no início, não, porque nesse período, os irmãos vão entender, esse momento na vida de Paulo estava meio adoentado. Ele tinha sido perseguido, nessa região aqui da Macedônia, ele tinha recebido algumas perseguições, e nós vamos tratar disso no texto do ano seguinte. Ele estava com o físico e o mental um pouco abalado. Então Tito levou uma mensagem: olha, Paulo, te trago as boas notícias da igreja de Corinto. Quais são as notícias? Olha, houve a repreensão daquele homem que estava cometendo aquele pecado que nem entre os pagãos era normal acontecer. Os irmãos lembram do pecado que estava acontecendo ali, irmãos lembram? Qual era? O estupim da primeira carta foi exortar o quê? Não lembra? Ninguém? Estava acontecendo um adultério ali escandaloso, que entre os coríntios não era nem normal acontecer. Entre os coríntios era normal ter homossexualidade, era normal ter zoofilia, que era sexo entre animais, era normal para eles, era depravação total o povo de Corinto. Mas um filho ter relação sexual com a esposa do pai, não é com a mãe, tá? Não é incestuoso aqui, não é um ato, não havia aqui, não é a menção aqui de incesto. A menção aqui é de algo que entre os judeus era escandaloso. Se você pegou, eu falei semana passada, um ato desse aí era punido com morte.
na época da lei mosaica. Mas estamos falando de Corinto. Lá em Corinto tudo podia, tudo valia. Porém isso era escandaloso até no meio deles. E estava acontecendo na igreja. Então essa foi a repreensão e houve a repreensão. Os irmãos vão entender aqui quando foi feita essa repreensão. Muito bem. Avança o conta aí. O conteúdo da carta. Paulo escreveu essa carta para falar suas aflições e da necessidade da igreja perdoar e restaurar um membro que tumultuava a congregação e liderava oposição no seu ministério. Segundo Coríntios 2, no verso 6 em diante, irmãos, vão ver esse fato que está acontecendo. Os irmãos lembram que está acontecendo também em Corinto facções dentro da igreja. O que é facção? Não é PCC, não é tráfico de droga, não, tá? Facção é partido, partidarismo, tá? Então tinha facção que falava, levantava a bandeira: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Cristo. Vocês lembram que havia essa divisão dentro da igreja? E havia o que? Briga dentro da igreja. Então, quando Paulo escreve essa carta, esses irmãos facciosos, esses irmãos que não queriam ouvir verdades e verdades embasadas com verdades bíblicas, o que eles fizeram? Levaram o apostolado de Paulo à prova, questionaram a sua liderança, questionaram Paulo. Isso trouxe para Paulo uma dificuldade muito grande, problemas muito grandes na vida dele e na vida da igreja também. E isso acontece, irmãos, até no meio hoje das igrejas. E os irmãos sabem o que eu estou falando, porque os irmãos já viram aqui em Teresópolis acontecer. Eu sei que eu fiquei sabendo, porque lá em Minas de vez em quando acontece, a gente fica sabendo. Um grupo se torna faccioso, se levanta contra a liderança de uma igreja. Aqui eles fazem? Brigam e dividem a igreja em duas, ou em três, ou em quatro. Aqui em Teresópolis aconteceu isso, os irmãos sabem. Os irmãos não queriam ouvir as verdades bíblicas. Não? Então tá bom. Você vai pregar só isso? Vai. Então vamos montar uma igreja pra gente, que lá nós vamos pregar aquilo que queremos ouvir. Não o que precisamos de ouvir, mas só o que queremos ouvir. Então, alguns irmãos da igreja de Corinto estavam nesse estilo aí. Estavam querendo só ouvir aquilo que lhe convia. E não queria ser confrontado. E quando essa carta foi escrita, irmãos, é confronto de cima a baixo. Confrontar a integridade do corpo de Cristo, a santidade do corpo de Cristo. Isso incomodou os irmãos da igreja, daquela igreja. Mas muito bem, a carta que foi escrita, a primeira carta que foi escrita, ela tem um apelido. Talvez os irmãos nunca tinham ouvido falar isso. A primeira carta de Corinto, ela é tida como a carta severa. Por quê? Se os irmãos estiveram na semana passada, na aula semana passada, os irmãos entenderam o tom que Paulo usou para a igreja de Corinto. Os irmãos lembram o tom que foi usado? Foi um tom de um pai irado, com uma vara na mão e açoitando o filho. Foi esse tom que Paulo usou para a igreja de Corinto. E com amor, que ele fala: eu açoito os irmãos, mas é com amor de um pai. Vocês foram gerados, são meus filhos, gerados pelo Evangelho. Então isso, irmãos, essa segunda carta agora aqui, ela vai aparecer no contexto aqui para quê? Primeiro, para observar a continuação dessa perseverança aí na questão da santificação. O apóstolo faz essa carta aqui para defender o seu ministério, apostolado. E outra coisa, ele quer agora que a punição tenha data para terminar. Os irmãos pegaram aquele irmão que estava praticando o pecado, excluíram o irmão, mas pararam por aí. A questão é essa: o irmão caiu no pecado,
é só jogar na rua? Essa carta vai tratar disso. Caiu o pecado, joga fora? Tem que excluir? Tem que tratar o pecado. Porque o problema da primeira de Corinto é fazer vista grossa para o pecado. Entre vocês está acontecendo algo que nem entre os gentios acontecia. E vocês estão ignorando. Agora Paulo escreve segundo e fala assim: agora, irmãos, tratou o pecado? Tratou. Agora tem que trazer de volta, tem que curar a ferida, tem que tratar o irmão. Não é só jogar fora. Não, agora tem que tratar, tem que remediar, tem que dar remédio, né? Irmãos, amputar é muito fácil, tratar é mais trabalho, tá? Certa vez, lá em Timóteo, na cidade de onde minha mãe mora, tinha um motociclista que faz entrega de remédio, e ele fez uma manobra errada, e não ele ultrapassar o carro, ele subiu em cima de um canteiro onde tinha um topo de árvores bem curtinhas, que tinham sido recentemente cortadas. Esse rapaz quebrou a perna em vários lugares. A perna dele enrolou que o calcanhar dele veio parar aqui na nuca. Ele virou tipo um caracol. A perna dele quebrou em vários pedacinhos e enrolou, ficou nas costas, aqui, ó, o calcanhar dele. Levaram ele para o socorro, levaram ele para o hospital, Márcio Cunha. Chegando no hospital Márcio Cunha, os médicos iam amputar a perna do rapaz. O patrão dele era dono da farmácia e chegou, conhecido entre os médicos, ele chegou e falou assim: olha, se vocês cortarem essa perna, eu vou entrar no processo contra o hospital e contra esse médico que quer meter a serra aí e cortar a perna desse rapaz. Um jovem rapaz de 20 e poucos anos. Não, mas não tem jeito, porque ele quebrou em vários pedaços, moeu. Aí eu assim, eu sei porque vocês querem fazer isso. Porque cortar uma perna é só 6 mil reais. Agora, tratar uma perna é 100 mil reais. Qual que é mais fácil? Cortar ou tratar? Esse rapaz hoje, ele tem uma perna menor que a outra. Isso eu tenho mais uns 10 anos, né, que aconteceu. Ele anda assim, ó. Mas ele tem 2 pernas. É lógico que foi Deus que conduziu o patrão dele lá no hospital na hora, senão hoje ele seria amputado. Mas, olha só, eu trago essa ilustração para nossos dias de hoje, para a igreja de forma geral. O que é mais fácil? Cortar fora ou tratar? Cortar fora é mais tranquilo, resolve o problema. Mas tratar dá trabalho. Dá trabalho, meus irmãos. Dá o remédio, cuidar, ter o amor, e isso dá mais trabalho. E é justamente isso que a carta ela vai nos trazer. A carta severa, irmãos, ela tem esse nome porque foi feita de maneira incisiva mesmo. Paulo não usou meios termos, tentou tampar o sol com a peneira. Não, ele foi lá numa ferida e botou dentro da ferida doer. Vocês estão vendo o pecado e não tomaram iniciativa. Tirar fora. Corte fora. Tire. E com esse nem tem comunhão. Para quê? Para ficar envergonhado. Isso é o processo do tratamento. É o processo do tratamento. Ok? Agora ele vai fazer a segunda carta. Para fazer agora, explicar como trata e cura em si. Muito bem. Vamos comentar, irmãos? Pode comentar aí. Avance o ponto aí. Avance. Tudo indica que ele escreveu outra carta, conforme sugere 2 Coríntios 2:3 e 7:8, que causou muita tristeza na igreja, conhecida a carta severa. Existe um debate teológico aí, que a 1 de Coríntios não é a primeira, por causa desse versículo aqui, ó. A 2 de Coríntios 2:3, parece que houve uma primeira carta que se perdeu. Então o que seria 1 de Corinto possa ser 2 de Corinto.
E o que é 2 de Corinto possa ser a 4 de Corinto. Existe esse debate teológico até hoje aí. Mas o que nos interessa é o seguinte, que houve a carta severa. Um se intitula como essa, a primeira, ou a que se perdeu, como carta severa. E os irmãos podem observar também, não anota na sua revista aí, na sua Bíblia aí, esse versículo aqui, ó, a 1 de Coríntios 5, 9. Ele já tinha escrito uma carta antes dessa carta. Ele já tinha falado com a igreja antes. O assunto era: não tenha comunhão com os pagãos. Cuidado com esse tipo de comunhão com os pagãos. Cuidado. Ele faz uma advertência à igreja. Nesse versículo aqui, que nos dá a ideia que houve uma primeira carta que dissesse. Avança o ponto aí. A igreja tinha uma série de erros graves, os quais Paulo procurava corrigir, mas alguns membros diziam que Paulo não tinha autoridade apostólica para resolver problemas com a igreja. É o que nós estamos falando agora, que eram os irmãos rebeldes. Aquele que ouve a correção ela tem que partir com base bíblica, não é com base meritória a mim mesmo. Tá? Por exemplo, hoje usam muita filosofia de não julgueis. Espera aí, não posso julgar o meu irmão? Quem é você que tem uma trave no teu olho e está olhando cisco no teu irmão? Vamos olhar o contexto desse julgueis aí. O contexto desse julgueis aí não é o contexto da igreja julgar o pecado. A igreja julga o pecado não base com a sua meritocracia, com os meus próprios juízos. Não. Porque geralmente a pessoa só vê o pecado do outro exatamente aquilo que ela está fazendo e julga o outro. O fulano de tal é fofoqueiro lá. Esse tipo de julgamento é errado. Apontar o dedo, irmão, esse aqui é fofoqueiro. Mas faça a autoanálise, às vezes ela também é fofoqueira. Então quando Jesus está falando não julgueis os outros, esse julgamento é diferente da igreja julgar o pecado. A igreja não pode fazer o que? Vista grossa do pecado. Chamar os irmãos e tratar aquele irmão que tem pecado. Isso aí é uma demonstração, primeiro, de obediência para Deus, e segundo, de amor àquele irmão. Tá? Se você ama teu filho, você faz o quê? Você disciplina ele. Jesus nos ama e nos disciplina. A igreja fala que ama uns aos outros, então ela tem que ter disciplina. E é baseado em quê? Nos próprios juízos. Qual é o juízo? Qual é a bússola? Qual é a baliza? Qual é o ponto de referência? É a Bíblia. Mas eu acho que o irmão não deveria fazer isso. Achar fica em segundo plano. O que a Bíblia fala sobre o assunto? É a baliza, é o ponto, é o norte. É isso que nós temos que observar. Não posso julgar o irmão com o meu mérito próprio. Mas o irmão não pode falar isso porque o irmão já fez. Claro, eu já fiz e sou miserável pecador. Mas eu não estou falando de mim, estou falando da Bíblia. A Bíblia fala que não pode ser feita. Ok? O cara é adúltero. É um adúltero. Mas você não pode falar não, você é adulterou. Peraí, eu não estou falando da minha própria justiça. Estou falando da justiça de Cristo. Você não é um cara roubou, você já foi ladrão também, você já foi preso. Não estou falando da minha própria justiça. Estou falando da justiça de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está tratando nessa carta. Esse julgamento aí. Muito bem. E com isso, os rebeldes se levantaram. Por quê? Olhar para Paulo, se vê esse cara aí já foi até assassino. Podemos ouvir essa pessoa que matava crente, hoje ele é crente? Podemos ouvir? Então o apóstolo Paulo tem muito trabalho com os rebeldes da igreja de Corinto, nesse sentido. Por quê? Ele estava pegando a vida dele pregressa e estava querendo atribuir a idoneidade da sua mensagem com a vida de Paulo. E Paulo faz a defesa. Oi, irmão, vou falar. Irmão, eu estou até comentando, às vezes a gente faz, a pessoa não quer aceitar.
Exatamente. Não ficar conforme é. Não, eu sou assim. Ela é assim, você tem que aceitar conforme ela é. Não. Ela tem que aprender também, se arrepender e se moldando na... Nessa carta não é um assunto que nós vamos tratar hoje, porque o assunto é muito amplo da carta. Tem vários assuntos. Um assunto maior, que é o da reconciliação. Mas nessa própria carta, está falando o que a irmã está falando. Que é o seguinte: houve um problema entre os irmãos que um irmão processou o outro. E Paulo chamou a atenção desses irmãos em carta. Disse: olha, vocês levaram os seus litígios, os seus problemas entre vocês para a justiça mundana, a justiça dos homens. Será que entre vocês ele não tem nenhum sábio, nenhum sequer, que possa julgar essa causa? Ou seja, Paulo está chamando a atenção aqui que às vezes a pessoa leva as questões internas da igreja para outros de fora julgar. E está errado. Quem vai julgar os problemas internos da igreja? É a própria igreja. É os irmãos da própria igreja. Mas é base da minha própria experiência. Eu sou um santarrão. Não, irmão, nós somos pecadores. É isso que eu ia chamar, santarrão, não é? Não, nós somos uma santidade. Exatamente. Qual que é o norte? Não é nós. É a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Mas muito bem. Bom posicionamento, irmão. Essa é uma das ideias da carta também. Muito bem, mas vamos responder. Algumas verdades nessa carta que não trata em nenhuma das cartas, tá, irmão? São coisas que é muito exclusiva para essa carta aqui, só. Você não vai achar em 1 Coríntios, você não vai achar nas cartas pastorais, nem na carta pessoal. É mais exclusivo de 2 Coríntios. Vamos lá. A doutrina da nova aliança. A doutrina do ministério da reconciliação, que é o tema de hoje. A habitação celeste. Paulo dá muito ênfase no céu. Hoje muitos crentes esquecem do céu. Acho que vão viver só na terra, né? Aquela moça morreu ontem, né? Anteontem, 26 anos. Né? Ela viveu o céu dela aqui. Pouco tempo. O céu do crente é eterno. Nós vivemos uma constante tribulação, desafios, problemas nessa terra, inerentes a essa terra, de uma terra contaminada, pecaminosa. Mas nós temos o quê? Expectativa da habitação celeste. Os lá de fora não sabem o que é isso, mas a igreja de Jesus tem que saber que ela não está embasada só nessa terra, só no plano físico, material. Não. Nós temos um lugar eterno, uma morada eterna. A morte nunca foi um final para o crente. A morte para o crente é o quê? É o início. A morte para o crente é o início. E essa carta trata disso. Muito bem. A sua experiência de arrebatamento e visão do céu. O apóstolo Paulo teve uma experiência. Uma experiência para poucos. Hoje tem essa experiência aí meio duvidosa aí, né? As pessoas que é arrebatada aí, vem o olho para trás, vem embora aí, volta, se foi no céu. Uns falam que foi para o inferno. Mas o apóstolo Paulo aí não fala que foi ele, nós sabemos que foi ele. Pela locução da carta, pela explanação que a carta nos dá. Por quê? Ele fala assim: eu conheço um homem que há 12 anos, não sei quem foi, mas que foi arrebatado e foi para o terceiro céu. E viu coisas inefáveis, as quais os homens não é lícito saber. Ele estava falando dele mesmo, mas ele não queria falar dele mesmo. O apóstolo Paulo é uma pessoa humilde. Ele é humilde, ele não queria, ele tinha medo da glória dele, da glória pessoal. Que a glória tem que ser de quem? De Cristo. A mensagem gloriosa não pode glorificar aquele que divulga. A mensagem gloriosa de Cristo tem que glorificar Cristo. Se você evangeliza alguém, você não pode sair dali envaidecido. Não, a carta vai tratar isso também. Nós temos que sair dali apenas sentindo como um instrumento, e um instrumento frágil,
Nós vamos falar desse tema daqui a pouquinho. Nós somos indignos de falar a mensagem de Cristo, porque somos depravados e pecadores. Mas em nós está o quê? A responsabilidade do ministério da reconciliação. Nós e nós com Deus. Nós vamos chegar lá. Muito bem. A sua experiência de arrebatamento, né? Ele viu o céu, o seu espinho na carne, que nós não sabemos o que era. Eu sugiro, aqui, sugiro, que seria o passado dele, que vinha ao encontro dele, quando ele fala o seguinte: ele fala assim, ó, de vez em quando, um mensageiro de Satanás vem me esbofetear meu rosto, para que eu não fique ensoberbecido, que eu não haja em mim soberba, eu fique vaidoso. Para mim, eu acho que Satanás de vez em quando mandava alguém ao passado dele e disse: você matava crente, hein? Você é assassino. Eu acho isso. Alguns acham que pode ser uma doença. O apóstolo ora a Deus: Senhor, tira esse espinho. E Deus fala o quê? Jesus falou que ele não vou tirar o espinho. A minha graça para você é suficiente. Não vou tirar o espinho. Vai continuar com esse espinho. Para você ver que o meu poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. Então continue fraco. E quanto mais você estiver fraco, mais você estará forte. Porque a sua força não depende de você, depende de mim, Cristo. Por isso que eu não deixo o espinho quietinho, a gente está. Mas está doendo, não tem problema. Deixa o espinho não vai te matar. É por isso, irmão. E a gente nunca está sozinho, nunca faz nada sozinho. Aí eu sou inimiga de pessoas que falam: eu faço, eu que fiz isso, eu que faço isso. Eu sou inimiga disso. Porque ninguém faz as coisas sozinho. Ninguém. Se Jesus não estiver junto, né? Exatamente. Então, se Deus não permitir, nós vamos embora. Exatamente. Já pensou? Se a caminhada cristã fosse sozinha, não é? Primeiro seria chato demais. Tá? Alguns monges, um deles, posso falar até Lutero. Lutero, por exemplo, ele queria viver dentro do quarto dele. Lutero, ele tinha uma cela no mosteiro onde que ele estudava. Ele tinha uma cela, ele dormia como prisioneiro. Ele dormia no chão, uma vasilha de água só. Ele ficava ele vivia tão sofrendo, achando que o sofrimento carnal dele que ia fazer ele ter comunhão com Deus, que quando viram ele assim, achou que ele já estava morto. Como é que esse mundo está desse jeito aí? Lutero, você não pode andar sozinho. Você tem que andar em comunhão. A santificação não pode ser sozinho. A santificação tem que ser em comunhão. O corpo todo tem que se santificar junto. E Lutero não entendia isso. Lutero queria ficar sozinho, isolado, falando com Deus, o dia inteiro falando com Deus, sozinho, sem ninguém do lado. Mas o Senhor não se chamou para ser sozinho. Chamou? As pessoas interpretam muito mal. Eu sou a igreja. Você é a igreja? Você é a igreja onde você for, você é a igreja. Mas nós fazemos parte de uma igreja, da grande igreja. Eu falei que a igreja universal, não é igreja de Macedo. Nós fazemos parte da igreja católica. Também você não é católico, irmãos. Não é. Na igreja, a palavra católica é a palavra que dá a ideia de universal. A grande igreja que nós não vemos. A igreja que começou lá em Abraão. Meu irmão Abraão, que morreu e pela fé foi justificado. Entendeu? Até aquele último irmão, que eu não conheço ainda. Até quando Jesus voltar, quando estiver nascendo pessoa, ele é meu irmão também, em Cristo. É essa igreja que nós pertencemos. Essa igreja aí que nós habitamos. Somos igreja? Eu sou a igreja de Cristo. Sou a igreja. Onde eu for, eu carrego a mensagem de salvação. Mas não é para mim andar sozinho, é para mim andar em comunhão. Muito bem. E essa carta também trata, irmãos, da firme defesa do seu apostolado. No verso 10 e 11. No capítulo 10 e 11 de Coríntios, você vai ver que ele faz uma grande defesa ao seu apostolado. Avança para mim aí o ponto 1 aí. Ponto 1. Ajuda no sofrimento. Faz parte do ministério da reconciliação.
Ponto 1 na sua revista aí, você tem revista. Ajuda no sofrimento. Avança o ponto aí. Olha o versículo 3 aí, por gentileza, meus irmãos. Que a carta começa nesse título aí. Por quê? A igreja de Corinto, estava preocupada agora em santificação? Estava. Mas andar em contramão do mundo, irmãos, gera o quê? Gera sofrimento, gera. O mundo nos ama. Se o mundo te amar, alguma coisa no teu cristianismo está errada. Jesus falou que nós seríamos odiados. Se você chegar num ambiente, se a pessoa virar a cara porque você é uma luz de Cristo, a tua presença incomoda alguém porque você carrega as marcas de Cristo com você, saiba que você não deve certo, você está de contramão do mundo. Mas se você entra num ambiente, um ambiente promíscuo, um ambiente mundano, que a tua coisa a tua luz, a luz que reflete Cristo às pessoas, através da irmã, incomoda. Irmã, é luz assim, irmão. Quem já viu barata? Alguém já viu barata? Um dia desse aí, eu chamei a minha guerreira lá de casa para pegar barata, porque eu tenho medo de uma coisa só de barata, eu não tenho medo de morrer, mas de barata eu tenho, não é medo, eu tenho nojo do bicho. E eu chamei a Israel para tirar a barata. Só disso eu tenho medo, irmãos. Não tenho medo mais nada. Eu tinha medo de cirurgia. Depois eu operei a primeira vez, eu passei até gostado do negócio. Divertido. Operar não é muito ruim, não. Eu acho que tinha medo do hospital também. Hoje eu não tenho medo mais. Mas aí, o que é um homem pecador depravado? É barata. Você liga a luz, espalha tudo. Não é assim que acontece barata? Ligou a luz, ela espalha tudo. Todo fica de doido. Aonde tem a luz de Cristo, o pecado, Satanás não fica. Satanás espalha e corre tudo. Porque não há comunhão com luz e trevas. Não cabe no mesmo lugar. Então, quando o crente chega num lugar que ele causa incômodo, parabéns, é normal, irmão. Mas aquele pessoal lá da empresa não gosta de mim. Louvado seja o grande nome de Yahvé por isso. Porque a tua presença incomoda, porque você carrega a luz de Cristo, o Evangelho salvífico. Jesus falou que isso seria normal, que Ele não veio trazer paz. Jesus falou, se vocês acham que eu vim trazer paz, não, eu vim trazer espada. Desunião entre filho com pai, sogro com genro. Eu vim trazer isso. A mensagem da cruz, ela incomoda essas pessoas. Quantas pessoas você conhece que o pai ou a mãe deixou de conversar com o filho porque o filho aceitou Jesus? Houve união da família? Não. Isso é normal. Isso é normal. O Espírito Santo vai tratar a família? Sim, vai tratar. Mas o impacto inicial do Evangelho é esse: a divisão, perseguição. E a igreja de Corinto estava vivendo perseguição. Então, o apóstolo Paulo faz essa introdução aqui, é o seguinte, verso 3 aí, 2 Coríntios 1, verso 3. Bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. De onde vem a consolação nossa? Vem do dinheiro? Vem do remédio de tarja preta? Vem do psicólogo? Vem de quem? Do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai das misericórdias, das consolações. Na sua versão aí, escrito aí, consolações, não é isso? Confere? Muito bem, verso 4. É Ele que nos conforta em toda tribulação. Está escrito aí na sua Bíblia? Em toda a nossa tribulação, quem nos conforta? É o Jesus Cristo.
é o Pai de Jesus Cristo, que nos conforta de toda a nossa tribulação. Para quê? Nós somos confortados para quê, irmãos? Para quê? O verso está respondendo aí, não está? Não é isso, irmãos? Concorda? Olha o verso 4 aí. Para que a gente é consolado? A gente é consolado só para ficar consolado? A gente recebe a bênção só para ficar com a bênção? A gente recebe a bênção, né, para abençoar? Se a gente recebe a consolação, a gente tem que fazer o quê? Consolar. E quem precisa de consolação? Quem tem sofrimento. Aquele irmão que foi exonerado da igreja, que pecou de maneira grave, que foi tido, ele precisava de quê agora? Ele estava em tristeza, não estava? Precisava de quê? Consolação. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Muito bem. Ele afirma que Deus é o único que pode, de fato, consolar. Por isso ele bendiz o Senhor. Tem uma oração aqui no verso 3. Ele está bendizendo o nome do Senhor Jesus. O nome do Javé. Ele está fazendo uma pequena oração aqui. Avança o ponto aí. Ele enxerga o propósito até o sofrimento. Enxerga o propósito até para o sofrimento como um consolo divino, para aprendermos como consolar os outros, com o conforto que recebemos de Deus. Então, o verso 4, na verdade aqui, é algo didático na nossa vida. Nós aprendemos para quê? Ensinar, não é isso? Nós ouvimos a mensagem do Evangelho, cremos nele, e agora nós temos que fazer o quê? Divulgar para que o outro creia. Nós fomos perdoados para nós podermos perdoar. Então, vocês estão vendo a forma didática que Paulo trabalha no Corinto? É dessa forma. E agora nós somos consolados para quê? Para consolar também. Muito bem. Abre aí esse 2 Coríntios 1, de 5 a 6 aí. Eu vou avançar aqui um pouquinho, só para não perder. Eu falei 5 a 6, né? Primeiro aí, capítulo 1, versos 5 a 6. Eu vou ler aqui os irmãos para ganhar tempo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a vosso favor, assim também nossa consolação transborda por meio de Cristo. 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. Como pode isso? Ser atribulado para o nosso conforto. Nossa, eu estou sendo espetado de manhã, de tarde, de noite aqui para me ficar confortável. Será? Isso gera o que em nós, irmãos? Irmãos, a vida do cristão é igual quando nós somos chamados de barro. O barro é para o quê? O barro é uma coisa insignificante que não tem forma, mas o oleiro dá forma àquilo, dá? Mas o vaso não continua sendo barro e não continua sendo frágil? Sim ou não? Sim. Ele quebra à toa, ele continua frágil, sensível. Essa é a condição do crente, sua sensibilidade. O que melhora o vaso? O vaso vai ficar um pouco melhor, quem passa por onde? Você já viu fazer tijolo? Quem já viu fazer tijolo aí? Já viu, né, irmão? Tem que assar o barro, né, irmão? Passa lá horas e horas dentro do fogo para ficar o que? Mais duro. Irmão, é igual uma forja. O caminhar do cristão é igual o quê? Uma forja. Os irmãos conhecem forja? Já viu como é que faz a forja? Não, nunca vi não? Eu sou metal. Um metal barato, pedaço de ferro. Mas eu posso tirar uma ferramenta boa. Aí,
o profissional que trabalha com a forja, primeiro ele pega aquele pedaço de ferro, leva onde? No fogo. Na mão dele tem o quê? Marreta. Quem é a marreta? É a palavra. É a palavra, é a marreta. Quem pegou esse martelo e bateu? É Deus. Deus é o dono da forja. Então eu estou sendo forjado de dia. Vou virar uma ferramenta boa, útil. Mas através de quê? Da forja. Põe na água, vai refrescar. Por quê? O choque térmico dá têmpera. Não é isso? O pessoal usa óleo, né, irmão? O irmão que conhece, né? Usa óleo. Joga no óleo para refrescar. Se meu pai estiver vendo aí a live de manhã, ele vai ver que o que eu estou falando aí está certo. Ele conhece muito. Leva no calor, bate, leva no frio. Refresca. Depois leva no calor, bate, leva no frio. Está forjando o material. O material vai ficar o quê? Resistente, bom, vai virar uma ferramenta útil. Assim é o caminhado cristão, meus irmãos. Esse é o caminhado. Tem tribulação? Tem. Vai parar de ter? Só no dia que Cristo voltar. Tá? Não se desespere. Vai ter um dia que vai terminar. Mas a cada dia você vai ficar melhor. A forja está sendo. Está te preparando. Você está sendo forjado. Amém? Deu uma amém assim, bem. Amém, eu estou sendo forjado. Que bênção. Amém, eu estou sendo forjado. A tribulação vai me melhorando. Mas se somos tribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para também o vosso conforto e para que se torne eficaz, suportando vós com paciência. Mesmo os sofrimentos que nós também padecemos. O apóstolo está lembrando os irmãos aqui que ele estava padecendo. Antes de escrever essa carta aqui, ele estava sendo perseguido. Ele lá na Macedônia, ele estava passando por dificuldades terríveis, físicas e mentais. Ele estava sendo colocado à prova. Mas nem por isso ele desistiu do ministério qual foi chamado. Ele foi fiel e foi fiel até o último dia. Ele fala que combateu o bom combate. Guardei a carreira. Guardei. Eu fui um bom soldado. Estou aqui todo arrebentado. Mas eu vou receber agora a coroa final. Eu sofri tribulação. Sofro também tribulação. Muito bem. Vamos adiantar nisso, não é para pregar, viu, irmãos? Não estou pregando, não. Nós estamos em aula, tá? Os irmãos podem participar aí, tá? Não é pregação, não. Avança o ponto aí. Nós somos um ponto ainda. Correr. Avança o ponto aí. É só avançar. Dá um tequinho aí, pronto. Ele expressa que somos capacitados a consolar aqueles que tiveram angústia. Avança o ponto aí. Paulo relembra no verso 8 as ameaças e perseguições que ele sofreu na Ásia, lá em Éfeso. E foram de tal intensidade que ele sentiu assim das forças humanas. Olha o verso 8, irmãos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, falando dele mesmo, a ponto de desesperarmos. Paulo desesperou, ele achou que ia morrer, de tão grande foi a tribulação na vida dele lá, até desesperamos até da própria vida. Contudo, já nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa é a palavra que ele prega. Nós não cremos no Deus que apenas é Deus longe. Você lembra daqueles filósofos que nós falamos semana passada? Que falavam de um Deus que ficava longe? Não, nós cremos no Deus de perto que ressuscita mortos. Por isso que ele temeu até pela vida dele. Mas ele cria no Deus que ressuscita mortos, como ressuscitou o Filho dele, Jesus Cristo, no terceiro dia. Ele crê na ressurreição, como nós cremos. Eu falei semana passada, se tirarmos a ressurreição de Cristo do cristianismo, acabou o cristianismo. Nós cremos no Deus vivo. Outras religiões
vemos lá Maomé, por exemplo, tem um túmulo de Maomé. Jesus também tem um túmulo. O túmulo dentro está o quê? Vazio. Maomé está enterrado. Confúcio está enterrado. Pode ir lá. O corpo dele está lá. E algum Buda está lá, enterrado. Está lá, sendo cultuado, o cadáver dele. Nós não adoramos cadáver de ninguém, nós adoramos o Deus vivo e ressurreto. Muito bem. Vamos ver. Agora, ponto 2, quando inicia a restauração, nós falamos do ajuste do sofrimento. O sofrimento que aquela primeira carta causou na igreja houve um resultado positivo, porque a vara, ela traz, a primeiro momento, tristeza, mas depois a gente pode colher frutos disso, e frutos de arrependimento, como houve nessa igreja, de arrependimento. Agora vamos tratar agora da restauração. O arrependido tem que ser agora restaurado. Então vamos lá, vamos para o ponto aí. Você vai abrir agora e deixar o capítulo 2 aberto. Nós vamos trabalhar o capítulo 2, tá? Pecados são denunciados, mas com o objetivo de trazer cura para a comunidade. Então os irmãos lembram lá na primeira carta, o apóstolo Paulo mostrou os pecados. Vou abrir para os irmãos aqui. Os irmãos talvez não estão recordando, mas eu vou fazer os irmãos recordar. Ele fala do pecado só daquele irmão? Não. Depois ele deu uma lista de pecados também. Lá no verso, no capítulo 6, de 9 a 10, ele fala de outros pecados que estavam envolvidos naquela igreja. Sim, porque era convívio dos coríntios. O povo de Corinto vivia isso normalmente. Então ele fez lembrar. Lá no verso 9 do 1 Coríntios, ele fala o seguinte: não sabeis que os injustos não hernarão no reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores hernarão no reino de Deus. Aí na verso 1 fala: tais fostes alguns de vós. Está acusando que vocês foram isso tudo aqui. Mas agora vocês foram lavados, vos lavastes, mas lavaste, foste lavados agora e santificados, mas foste justificados com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Vocês eram desse jeito, agora vocês não são desse jeito mais, porque agora vocês foram lavados por Jesus Cristo. Então agora começa o que? A restauração. Quem restaura? É Jesus Cristo. Muito bem, vamos ver. Aplicação de disciplina ao ofensor. A disciplina foi aplicada? Sim ou não? Não sei. Sim ou não? No capítulo 2, verso 6. Vamos lá. 2. Foi feito a aplicação da disciplina? Como é que ela foi feita? Com quantas pessoas? Com muitas pessoas. O texto está falando, olha só. Verso 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Como é que faz aqui a exclusão do irmão da igreja? Quando está no pecado que não quer se reconciliar. O pastor pode excluir a pessoa? Quem exclui a pessoa? A maioria, por voto. Por voto. Olha o princípio aqui. Pela maioria, por voto. Mas é só para excluir? Não, peraí, calma. Veja bem. É para aplicar disciplina. Não é para fazer igual os irmãos da primeira carta, que estavam fazendo vista grossa. Estamos aqui falando dons, aqui nós temos dons de cura, dom disso, dom daquilo, lindo isso, mas vocês estão tratando pecado. Então, não está valendo nada isso que vocês estão fazendo. E nem amar. No 1 Coríntios, capítulo 3, fala
a supremacia dos dons, que é o dom de amar. Tá? Então, o povo de Corinto, eles estavam vaidosos, porque tinha dons, o pessoal cantava bem, fazia o seu evangelismo, tinha vários pregadores, tinha muitos cantores, tinha tudo, muito de tudo, só não tinha nome deles. Muito bem. Pode falar, viu, irmãos? Avança com ele. Se o irmão já tinha se arrependido, não devia se prolongar a questão. Ok? Quantas vezes acontece o irmão se extraviar ou ele ser excluído porque não quer se arrepender? Mas ele se arrepende. Ele dá sinais de arrependimento. Mas nós falamos assim: não, agora perdeu a chance. Não vai ter comunhão conosco mais. Não já aconteceu? Já não. Já aconteceu. Não sei se aqui, eu já vi acontecer. O orgulho da falsa santidade, intocável, quebrado. Não, com esse aqui agora eu não vou nem falar nunca mais, eu não falo desses tamanhos. Irmão, mas ele se arrependeu, não. Mas eu não consigo perdoar. Oh, meu irmão, obrigado. Será que isso é o cristianismo de Jesus? Se o próprio Deus já perdoou, você não vai perdoar? Então, pessoal, no verso. Oi? Ou geralmente aquela famosa frase, né? Eu perdoo, mas não preciso mais conviver. Perdoar significa que eu preciso voltar a conviver. Como é que demonstra perdão, de fato? Como é que demonstra perdão de fato? Convivendo novamente. Eu fui agora há pouco de Mineiro, há uns dias atrás, né? Eu fui agora há pouco em Minas. E eu falei com minha esposa: eu tenho que encontrar um tio meu. Eu tenho que liberar o perdão para ele. Ele está no final da vida, ele está com uma doença gravíssima. Ele já não fala mais. Quando minha mãe avisou para ele que eu ia chegar, ele já entrou em lágrimas. Eu estava em Dom Cabate e eu combinei com minha mãe: mãe, você vem de ônibus para Dom Cabate que nós vamos lá na casa desse tio. Que eu tenho que liberar o perdão para ele. Eu precisava de falar isso. Meu coração estava perdoado, mas eu precisava de relacionar com ele mesmo mais uma vez. E ele tem uma doença degenerativa que ele já perdeu os movimentos, ele não fala mais. Ele é muito rico. E mesmo todos os tratamentos que existem aí, o dinheiro não pode curar se não for Jesus. E a gente está percebendo a piora dele. Mas eu senti, isso pessoa me incomodou para mim ir lá. E eu fui lá levar uma palavra do Senhor Jesus Cristo para ele. A visita durou 1 hora. E foi uma hora, foi uma maravilha, né? Eu saí dali em paz com Deus. E eu senti alegria no olho daquela pessoa que não falava mais, que ele não consegue levantar o braço mais, que ele está perdendo os movimentos músculos, os músculos deles estão perdendo o movimento. E para quem conheceu ele, sabe que ele era muito ativo, e isso aí é terrível na vida dele. E eu tinha algumas pendências da minha infância com ele. Eu tinha idade, eu comecei a trabalhar lá na empresa dele, eu tinha 10 anos de idade. Então umas coisas me feriu muito na minha infância. E aos 41 anos de idade, o Espírito Santo me incomodou para mim lá falar com ele, liberar esse perdão lá. Eu fui muito bem recebido. E ele estava chorando, porque ele sabia. Eu não mencionei os motivos da minha ida. Mas o Espírito Santo, da mesma maneira que me incomodou para mim ir, já estava incomodando ele para me receber. E ele chorava. Foi uma hora marcante na nossa vida. Aquela quarta-feira não vai sair da minha mente. Aquela quarta-feira. Foi bonito aquilo. Eu vi, foi um culto a Deus naquele momento. Aquela visita,
que era apenas uma visita de um sobrinho para um tio, virou um culto a Deus. Louvado seja o nome dele por isso. Muito bem. Então, o irmão falou certo, o arrependimento, a liberar o perdão, tem que haver depois reconciliação. Senão não tem prova de um perdão de fato, genuíno. Né? A pessoa, se Deus nos perdoasse e não quisesse mais comunhão conosco, será que Ele teria realmente de fato nos perdoado? Ou se ficou só na falácia o perdão? Para eu não ficar com a consciência pesada, vou te perdoar, porque eu sou crente, e virar as costas. Isso nunca foi perdão. Muito bem, a próxima conta aí. Atitude da igreja em perdoar e confortar. Então, irmãos, olha só. No verso 7, ele fala o seguinte: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe. O que a igreja tem que fazer agora? Perdoar-lhe, confortá-lo e ter um motivo. Olha o motivo. A palavra aqui, irmãos, em grego ali, a palavra confortar aqui, ó, paraclés, a palavra grega, ela tem uma tradução aqui. Deixa eu falar para os irmãos o que é. É encorajar, exortar. Uma vez que essa pessoa vai ser confortada, ela no conforto tem que ter palavras de encorajamento, conforto e exortação. Tem gente que só sabe exortar, só sabe chorar, mas não sabe consolar. Tem gente que só sabe consolar, tadinho, mas não traz a palavra de exortação. Olha, meu irmão, tem que mudar de postura, você está no caminho errado, esse caminho aí é caminho de morte, retorne para Jesus. Não é só passar a mão na cabeça. A palavra aqui, paraclés, esse confortar, é isso. É você trazer a palavra de refrigério, de exortação e de consolo. Encorajar o irmão a voltar para Jesus. Essa é a palavra. Muito bem, a próxima aí. O verdadeiro amor perdoa. Olha só o estado que essa pessoa ficou, irmãos, lá no verso 7 ainda. Olha só, como que essa pessoa fica? Se ela sai do meio eclesiástico, do meio da igreja, há uma situação nela. Como que ela fica? Para que essa pessoa não seja consumida por excessiva tristeza. Quantas vezes o irmão peca e ninguém trata a sua ferida, que o pecado traz feridas, traz consequências na vida, e essa pessoa é consumida por excessiva tristeza. Eu estou falando aqui de depressão mesmo, doença da mente. Ou ela tenta voltar e só encontra olhares de acusação. Só olhar de acusação. Isso consumir esse irmão em excessiva tristeza. Muitos irmãos caíram para o mundo porque foi a própria igreja que expulsou eles. Falou ele assim, ó, vai para o mundo, seu lugar lá. Mas o rapaz tinha arrependido, não queremos ele mais. Ele traiu nossa confiança. Mas o Senhor já perdoou. Não, ainda não perdoamos. É uma verdade. Acontece no meio da igreja. É triste verdade, mas acontece. O verdadeiro amor perdoa. Tá? 8:9. Acompanhe comigo aí. Pelo que vos rogo, ele faz um rogo aqui, ele pede, irmãos, se atente a isso, por favor, que vos confirmeis com ele o vosso amor. Confirme com o irmão de fato que você perdoou. Foi por isso também que vos escrevi, para ter prova que em tudo sois obedientes. Como é que é a prova agora? O que prova Paulo está querendo da igreja de Corinto? Chame esse irmão de volta, prove que você ama esse irmão, trazendo ele de volta, reconciliando eles. A nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação. O ministério que está em nossa mão
por intermédio de Jesus Cristo, não é da reconciliação? Então reconcilie seu irmão humano. Trate, tratou, reconcilie, traga de novo para o seio da igreja. Muito bem, avança o ponto. Perigo em não perdoar quando há verdadeiro arrependimento. Agora você avançar um pouquinho, lá no verso 11. Avança lá, olha o perigo. Qual é o perigo de não se perdoar? Lê para mim o verso 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Só está isso? Cara, 2:11 é. Então vou ver na minha versão, que está um pouco mais completa. Alguma versão diferente? A minha está escrita assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, Ah. pois conhecemos seus planos malignos. Olha, irmão, essa palavra vantagem aí, o que é Satanás tirar vantagem? Existem dois posicionamentos aqui que Satanás aproveita nessa situação aqui. Primeiro, quando a igreja ignora a repressão, a disciplina, Satanás tira vantagem. Por quê? Os seus ardis vêm para dentro da igreja. A filosofia mundana, a filosofia satânica entra dentro da igreja, no qual manchou aquilo que tem que ser puro, que é a noiva. A igreja é chamada de noiva. Por quê? A noiva tem que ser pura, para encontrar com o noivo, que é Cristo. Então existe um primeiro perigo, que é não repreender o pecador ali. Existe um segundo perigo, é você repreender e não tratar. Olha só, ele deixa claro, ele não acabou de ler, perfeito, isso mesmo. O verso 1 deixa muito claro as duas consequências que Satanás aproveita. Ele aproveita se você não trata o pecado, e aproveita quando você trata o pecado de forma severa, a ponto das pessoas não se reconciliar mais. Isso é um perigo. Satanás não é bobo. Ele aproveita as duas situações. Ele aproveita tudo. Ele trabalha 24 horas. E se pudesse, ele fazia isso ainda, porque ele quer a destruição do homem. Tá? Então, só, ele tem vantagem sobre a igreja quando deixa de disciplinar os faltosos, e quando fracassa em restaurar os arrependidos. Então a igreja fracassa duas vezes: quando ignora o pecado, e fracassa quando não trata o pecador. Não reconciliou a pessoa, não curou a pessoa. Então esse é o perigo, o propósito. Quando a palavra lá para que Satanás não alcance vantagem sobre nós aqui, ele falando, nós igreja, pois não ignoramos seus desígnios. O que é desígnio aqui? Não ignorais os propósitos de Satanás. Não ignore a intenção de Satanás. A intenção de Satanás é o quê? Manter discórdia na igreja, ou manter a igreja selada, a ponto que ninguém entre dentro dela. Cuidado com os propósitos de Satanás. Muito bem. O irmão deu um tapa no outro, tá tudo bem? Tá bem? Não foi na mosca. Foi na moça? Tá tudo bem, né? Tá bom, é pra reconciliar, meu irmão, não é pra ter briga, né? Para unir. Bem, eu fico com medo de agora, eu não vou brigar. Avança o ponto aqui. Vasos frágeis, mas fortalecidos. Terceiro ponto aí, que também é um ponto importante dessa carta, porque ele já mostra o ministério da reconciliação. Nós temos a incumbência, irmãos, da parte de Cristo, de anunciar o quê? O Evangelho. Quem anuncia o Evangelho é o pregador? É só o pregador? Sim ou não? Quem tem que pregar o Evangelho? Quem estava na grande comissão? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide vós vós que sois pastores, seminaristas, missionários, evangelistas, é isso? Para fazer o quê? Aonde? Até
Mas até que dia? Até a consumação, até o último dia. Essa palavra é nossa responsabilidade como cristão. A palavra do ministério da reconciliação é um atributo, é uma responsabilidade dada a mim, a você. Então entenda que nós vamos entender agora que esse ministério é glorioso, não é? Pode falar aí. Eu vou até voltar um pouco o ponto que você tinha falado, eu lembrei até da sua própria experiência, que aqui em 2 Coríntios 12, 2:12, né? Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz no meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias. Assim, despedi-me dos irmãos ali e fui a Macedônia para procurá-lo. A gente procurar ficar atento às oportunidades que Deus nos dá. Às vezes, igual Deus te deu a oportunidade de estar com seu tio, né? E se reconciliar, né? Trazer Exatamente. a paz, porque dentro de você já havia liberado o perdão. Mas você precisava ter essa oportunidade de estar com ele para demonstrar esse amor. Isso. Então, E esse ponto aí, irmã, que a irmã falou, também é o seguinte: Tito já estava lá. Tito tinha que trazer essas notícias, como foi que esses irmãos receberam essa primeira carta de repreensão, a carta dura, a carta de exortação dessa igreja. Como foi? Existia uma ansiedade da parte de Pedro, sabe, de Paulo, saber como é que estava lá. Eles estavam onde? Eles estavam na Macedônia, estavam em Éfeso, estava longe. Então, o conforto foi procurar Tito. Eles marcaram um lugar e eles não se encontraram. Depois eles se encontraram. Ele já estava sofrendo, já estava doente, e estava guardando notícias daquela amada igreja de Corinto. Então, a irmã falou aí, mas também pode se aplicar isso, que essa porta foi aberta e não desperdiçou a oportunidade da porta. Mas aqui o texto também está falando da aflição que estava nele, a ansiedade. Já tinha mais de um ano que essa carta já tinha ido. E só agora estava aguardando, depois de um ano, a resposta. Como é que está aquela igreja? Mas a ideia também é assim, né, irmão? Muito bem. Avança o ponto aí. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de... Não é de Paulo? Não era da igreja de Corinto? Era de quem? De Deus. E não de nós. Abra aí, irmãos, capítulo 4, deixa aberto. Capítulo 4, verso 7. 4, 7. Nós acabamos de ler aqui agora. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse que nós temos? É minha casa, não é? Que tesouro, irmãos, você tem? Jesus é esse tesouro, é o Evangelho, o tesouro aí, ó. Achou o texto? Verso 7. Temos, porém, este tesouro. Aonde está esse tesouro? Nos vasos de barro. Não poderia botar em vasos de ouro? Não poderia? Não, ele preferiu botar em vasos de barro. Por quê? Tem um porquê aqui. Olha o texto. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A eficácia, a excelência, a glorificação do que está sendo dito não é da boca que está sendo dizendo. Não é da mensagem, é de Deus. O homem que está sendo expresso aqui é o Evangelho. Temos em nós o Evangelho de Cristo, são os vasos de barro. Vasos de barro, a cidade de Corinto era muito famosa pela argila que tinha lá. E mesmo aquela argila famosa que era, aquela argila continuava sendo o quê? Argila. Era muito baratinho, irmãos. Toda casa de qualquer pessoa da cidade de Corinto, qualquer
corintiano, que você fosse na casa dele, você achava vasilhas e vasilhas de barro, que era barato. Não é igual tapuéri, não, tapuéri é caro, não é que tapuéri. Lá em casa nós só temos uns potinhos de sorvete, baratinho. Como sorvete tem tapuéri. Né? Mas os sorvetes são mais resistentes. São mais, não é verdade? Lá na igreja, lá na cidade de Corinto, não tinha tapuéri, tinha vaso de barro. Era muito barato. O amigão, tinha um amigão lá na cidade de Corinto, o amigão, que tem amigão, né? Lá tinha um amigão também, só vendia vaso de barro, e tudo baratinho. Tudo muito barato. Então, para vocês verem a importância que nós temos, nenhuma. Nós não temos glória nenhuma. Nós entraremos em decomposição em breve. Nosso barro aqui, esse barro aqui, vai voltar de onde veio, em breve. Aquela moça não sabia nunca que ela ia morrer. Não imaginava que ela ia morrer tão precocemente. E aprova o Senhor a convocá-la agora. Não sabemos o motivo, mas aprova o Senhor a convocá-la. Ah, foi um acidente, mas não foi permissão de Deus. Não há uma folha sequer que caia que não é permissão de Deus. Tudo permissão de Deus. Não sabemos quais são os desígnios, mas é permissão de Deus. E aprova o Senhor a convocá-la. Muito bem, avança o ponto aí. Paulo continua tratando aqui o mistério cristão que, apesar de todo sofrimento e perseguição, traz em si mesmo um grande tesouro, que é a boa nova do Evangelho. Você, com um vaso de barro, traz contigo a boa nova do Evangelho. Tá? Avança o ponto. Qual seria a razão para não desanimar desse árduo mistério de levar o tesouro a todas as pessoas? Qual seria a razão, meus irmãos? Qual seria a razão? Era tão difícil levar o Evangelho para as pessoas, a ponto de trazer sofrimento para aquela pessoa que está levando o Evangelho, mas mesmo assim ele não desanimava. Por quê? Aí ele responde lá no verso 13, olha só a Bíblia aí, 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, que nos apresentará convosco. O apóstolo Paulo está citando aqui um salmo, o Salmo 116, lá no verso 10. Na sua Bíblia está um pouquinho diferente, porque esse salmo aqui é o salmo do original. O original foi traduzido do grego, aliás, do hebraico para o grego. É chamado Septuaginta. Então há uma diferencinha, muito pequena, tá? A Septuaginta tem uma diferencinha na tradução. Então você não vai conseguir visualizar isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas ele está citando exatamente os salmos, anota aí depois você vê lá, Salmo 116, no verso 10. Lá o salmista falando assim: por que existe fé em mim? Por quê? A fé foi até a mesma fé que salvou Abraão. Abraão foi salvo pela fé. E pela fé foi imputado em justiça, a justiça de Cristo depois. Tá? Então, observe. Eu criei, por isso falei. O que nos anima é a nossa fé. Nós falamos, mesmo debaixo de tanta perseguição que há, nós falamos do Evangelho, debaixo de dura perseguição, debaixo de desafios que há ao nosso redor, porque nós cremos. E essa fé não vem de mim mesmo. Ela vem de quê? Do próprio Senhor, que coloca essa fé em mim. Senão nem eu conseguiria crer. Então isso que nos anima. Muito bem, avança o ponto aí. Essa fé age na vida do crente de forma presente, mas também o leva para o futuro, na certeza da ressurreição. Agora o verso 14. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Estaremos em unidade com Jesus.
Irmão, se isso não te motivar a levar o Evangelho, irmão, mude de crença. A tua crença não pode estar sendo feita em Jesus. A sua alegria em Jesus é anunciar as boas novas. Tem que ser isso. O que te motiva a sentir tanta tribulação, a sentir tanto escárnio que a sociedade faz de nós, é a certeza que estaremos com quem? Com Jesus. E ressurreto com Ele. Para qual tempo? Quanto tempo estaremos com Ele? Toda a eternidade. Você tem que crer nisso, irmão. Na primeira carta, Paulo fala isso: se nossa crença se ater somente nesse mundo, somos piores de todos os miseráveis. Somos piores, somos os mais miseráveis de todos. Por quê? Só cremos nessas coisas aqui. Muito bem, avançando. A razão pela qual Paulo não desanimava era porque a glória de Deus se manifestava através do desempenho do ministério a ele confiado, e se reanimava, dizendo: embora o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Embora o homem exterior se corrompa, quem é o homem exterior que se corrompe? O que vocês acham? Você olhou no espelho há 10 anos atrás, você olha agora. Como é que você está agora? Irmão, cara de mochila no espelho e me desanima. Eu estou morrendo, meus irmãos. O cabelo está branqueando, as rugas estão aparecendo. O homem exterior está se corrompendo. Eu estou em intervenção, irmão. Eu queria voltar a treinar no Samuel. Subir as escadas, a cada lance de 3 escadas eu dava aquela passo longo. Eu mal estou subindo degrau por degrau. O médico mandou fazer caminhada. Eu falei para minha esposa, a próxima vez que me perguntar se eu estou fazendo caminhada, eu vou falar para ele: estou fazendo caminhada. Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Se você não quer ir, não me peça que eu vá. Eu estou morrendo, eu estou caminhando, irmão, para Canaã. Então o meu corpo exterior já está morrendo. Mesmo que nosso corpo se corrompa, morra, contudo o nosso interior se renova dia a dia. O nosso espírito está se alinhado dia a dia com o de Deus. Ele se renova. Há motivação para servir esse Cristo. Mesmo debaixo de tantas lutas e perseguições, ele se renova, porque eu tenho certeza que minha fé não é vã. A minha fé não é um Deus morto, a minha fé é um Deus ressurreto, que se esvaziou de si mesmo e veio a esse mundo morrer, pagar a minha dívida que eu tinha, a qual eu era impossível pagar por ela. Muito bem? Avança o ponto aí. Embora nossa leve e momentânea tribulação produza para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nossa leve e momentânea tribulação. Por que leve e momentânea tribulação, irmãos? Irmãos, se um homem viver 120 anos nessa terra, meu sogro falou que vai viver isso. Meu sogro. Quem? Falou? Pois é. Irmãos, 100 anos ou 120 anos, o pastor Pedro falou que vai viver 120 anos. Eu duvido. Eu não sei se eu vou ver então não. Acho que eu vou viver com o senhor, mas tudo bem. Alguém me conta na glória depois. O que é 100 anos ou 120 anos perto da eternidade? A nossa leve e momentânea tribulação, que pode durar aí 100 anos, 120 anos, produz para nós eterno peso de glória. Eu vou poder comparar, gente, esse pequeno período que eu passei na terra
não dá para comparar com o céu. É muita coisa, é muito glorioso. Eu tenho que me curvar diante dessa verdade e glorificar a Deus. Existe um peso eterno de glória muito excelente, de uma glória estupenda, eu não consigo imaginar esse peso de glória que nós estamos na expectativa. Estamos aguardando ansiosos. Maranata, ela vem Jesus, venha logo Jesus. Eu quero ver essa glória, eu quero esse céu que está reservado a mim, a você. Eu sou com essa esperança, aguardando. Não atentando nós para as coisas que se veem. Se o cristianismo se atenta só para as coisas que se veem, ele deixa de ser cristianismo. Ele passa a ser filosofia humana, carnal. Mas nós atentamos agora para quê? Para as coisas que não se veem. As coisas que nós não estamos vendo agora. As coisas que nós vimos agora são temporais, né? Você tem uma casa, ela vai passar. Você tem um carro, ele vai quebrar. Você tem seu corpo, ele vai entrar, já está entrando em decomposição, ele está morrendo. Você conhece, você tem um terreno, amanhã ele pode abrir um buraco. Você tem uma casa, amanhã ela pode virar um prédio. Essas coisas são temporais. O que nós vemos, aqui nós não vemos, não são temporais, são atemporais, são eternas. O meu olho ainda não consegue deslumbrá-las, mas nós temos fé. A nossa fé está em Cristo Jesus. Reservou esse lugar para nós. E nessa certeza que nós vamos caminhando. De fé em fé, não é assim? De fé em fé nós vamos caminhando. É duro a caminhada? Sim, é duro. Mas é leve, momentânea a tribulação. Vai passar. Não dá para comparar. Vai acabar. Falta só um pouquinho assim. Jesus pode voltar hoje ou agora. O apóstolo Paulo fala assim, alguns de nós não veremos a morte. O apóstolo Paulo não estava pensando em morrer não, tá? Ele não estava pensando em morrer quando ele escreveu essa carta. Ele achou que naquela época Jesus já estava voltando já. Ele agora estava tão ansioso a volta de Cristo, que ele falou que alguns de nós não veremos a morte. Mas ele, como Pedro também, achava que Jesus já ia voltar naquele primeiro século. Não voltou, mas aguardamos ansiosos pela certeza, porque aquele que prometeu voltar, há de voltar. Aquele que prometeu, ele não mente, ele não é homem para mentir, ele é Deus, e nós temos isso. Muito bem. Aí, irmãos, para nós finalizar a nossa aula, eu quero fechar, não está na lição, mas é a parte mais pesada. Abre 2 Coríntios 5 e preste muita atenção no que será dito aqui agora, para nós encerrarmos essa aula dessa manhã aqui. O ministério da reconciliação, vamos para o já está, né? 2 Coríntios 5, 17 e 20. Essa carta, o maior peso dessa carta aqui para a igreja de Corinto é o ministério da reconciliação, mostrando esse aspecto aqui. Qual é o aspecto? Olha comigo aí o verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, é o quê? E as coisas velhas? E agora? Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo no meio de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, e através de Cristo reconciliamos com Cristo. E Ele agora nos deu, olha o verso 18, segue, e nos deu o ministério de quê? Verso 19, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, com os Deus por nós rogasse. Rogamos por intermédio de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem da igreja de Corinto, essa é a mensagem da igreja do século XXI, a
a igreja séria, a igreja cristocêntrica, que fala para o mundo e fala para os homens: vocês reconciliem com Deus, reconciliem agora com Deus. Essa é a mensagem da igreja hoje. É o ministério que foi confiado, que está na nossa responsabilidade. Não será anjo que vai pregar isso, é os homens agora nascidos em Cristo Jesus, que se tornaram nova criatura, têm esse compromisso, essa responsabilidade de anunciar o ministério da reconciliação. Ora, reconcilie. A mensagem hoje é: reconcilie já com Deus. Os embaixadores sabem na ponta da língua isso, que é o nosso tema. É o nosso tema. De sorte que somos o quê? Como se Deus por nós, como se Deus estivesse por nós, e fôssemos nós um alto-falante. Nós temos usado por boca de Deus, como se Deus por nós exortasse. Qual é o rogo aqui? Rogamos, pois, que vocês reconcilieis com Deus, porque nós somos inimigos, e o inimigo agora precisa de reconciliação. Vamos reconciliar-nos já com Deus. Amém? Algum comentário, meus irmãos? Os irmãos estão em aula, estão em escola bíblica, os irmãos podem comentar, tá? Não é pregação, a pregação deixa com o pastor. A gente não está pregando, a gente está só aprendendo junto com os irmãos aqui na escola bíblica. Amém? Algum recado, algum aviso? Nós temos um culto maravilhoso hoje, que será prestado ao nosso grande Deus às 19 horas. Tá? O pastor já chega? 19 horas? Não? O pastor chegou lá? Chegou o João? Não? Mas estaremos aí, tá, irmãos? Incumbidos aí para trazer a palavra do Senhor hoje, tá? Os irmãos venham, os irmãos estamos assistindo, compartilhe as lives, assista. Nós queremos que os irmãos venham, tá? Estar junto dos irmãos é o que nos deixa alegre, tá? É o que faz com que a igreja cresça. Não seja apenas espectador, né? Venha, seu espaço está limpinho aqui e vazio, te aguardando. Então venha, você que está de casa aí nos assistindo, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos encerrar nossa escola, que essa palavra, esse ministério de reconciliação venha ser escrito no nosso coração de fato, que possamos de fato proclamar esse ministério, trabalhar nesse ministério, do qual todos fazemos parte. Não faço parte de ministério nenhum. Faz sim, o da reconciliação, tá? É avisar o homem que está em ira com Deus, que ele deve se logo se reconciliar com esse Deus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, obrigado por essa manhã de escola bíblica, Pai, no qual o Senhor nos mostrou os seus mistérios, os seus desígnios para a vida da igreja e para a nossa vida individual. Obrigado, Senhor, porque cada dia o Senhor tem nos ensinado conforme a Tua Santa Palavra nos orienta. Obrigado, Senhor, porque iremos não só aprender, mas iremos também ensinar e iremos também praticar. Faça que essa verdade, Pai, revelada aos irmãos ali da igreja de Corinto, seja revelada a cada dia às igrejas do século XXI. Que essa verdade, Senhor, venha incomodar aqueles que ainda não reconhecem que Cristo é o Senhor, e faça que possamos se curvar diante dessa verdade, se curvar diante da Tua soberania. Que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja glorificado. Conforme a Tua santa imagem, e nos purifica, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nosso pecado, porque somos miseráveis, Senhor. Nós necessitamos de um Salvador, que é Cristo Senhor. Obrigado por tudo. Nós oramos no Teu próprio nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado, irmãos, por seu presente. Obrigado por vocês que estão nos assistindo. E até às 19 horas. Obrigado.